Olá, internautas do Portal Muvuca Brasília. Nós estamos iniciando mais uma edição aqui pela TV Muvuca do programa O Direito Achado na Rua, que é uma parceria com o grupo de estudos O Direito Achado na Rua aqui da UNB e também com o portal Sapekuá de Cuiabá, que transmite via rádio web para todo o Brasil o nosso programa. Estou aqui hoje com o professor doutor em Direito, Humberto Góes. Ele é da Universidade Federal de Goiás, mestre em Direitos Humanos e também um dos membros do grupo de estudo, não é isso, professor? Um grupo de estudo Direito Achado na Rua. E nós vamos conversar com ele, a gente vai gravar, na verdade, uma série de 3 programas, porque ele mora em Goiás e a gente está aproveitando a oportunidade dele estar aqui com a gente hoje, e que a gente vai falar nesse primeiro programa sobre o direito indígena. Nas nossas duas outras gravações nós vamos falar sobre educação popular em direito e direito da criança. Professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar participando desse programa. O senhor poderia começar falando como é que o senhor chegou no direito, no grupo de estudo, Direito na Rua, como é que o senhor estudou aqui no UNB? Não, eu sou graduado pela Universidade Federal de Sergipe. E lá naquele tempo de universidade, nos anos 90, eu descobri o Direito Achado na Rua do professor Zé Geraldo, porque é uma corrente teórica que já tem um tempo, né? Um longo tempo de produção. Começa com o professor Roberto Lira Filho, que é o start desse processo de construção teórica, e depois tem continuidade com o professor Zé Geraldo e outros professores aqui da UNB. Naquele tempo a gente tinha quando eu falo a gente, eu falo de um grupo de estudantes que tinha uma crítica à formação em direito que nós tínhamos na universidade, e esse grupo passa a constituir uma necessidade de formação diferenciada em direito. E aí, por isso, a gente começa a ter uma relação com comunidades oprimidas, exploradas do estado de Sergipe, monta um grupo de assessoria jurídica popular, e o Direito Achado na Rua é a base para isso, é a base teórica para fazer esse trabalho de assessoria jurídica popular, junto com os escritos de outros colegas estudantes e que posteriormente se tornaram professores em universidades pelo Brasil sobre assessoria jurídica popular. Legal. E aí, essa relação com a UNB? Essa relação com a UNB se deu naquele tempo, né, pelos escritos, e durante um tempo eu resisti a vir a Brasília pelo clima, a dificuldade inicial que eu tive quando visitei Brasília inicialmente, e eu, depois que fiz mestrado na Federal da Paraíba, entendi que o único local em que eu conseguiria fazer doutorado seria aqui na UNB. Fiz doutorado de 2011 a 2015 e me tornei professor da Universidade Federal de Goiás, me radicando completamente no Cerrado. Que bacana. Então, o nosso tema da entrevista com o senhor hoje, né, desse primeiro programa com o senhor, é o direito indígena. E a gente considera que é muito pertinente tratar desse assunto por conta da situação que a gente vive hoje no país, né? A gente está vivendo um retrocesso civilizatório muito grande, e a questão ambiental e no bojo de toda essa situação, a situação das populações indígenas estão ameaçadas, né? Tem pessoas sendo assassinadas, pessoas se suicidando por conta de não se adaptar à imposição de uma cultura que, aliás, inclusive é um projeto desse governo, né? Você poderia, então, fazer esse link entre a situação histórica dos indígenas e o momento que a gente vive hoje nessa conjuntura do nosso país. Na verdade, a gente tem que fazer uma divisão entre o direito indígena e o direito indigenista. O que seria o direito indígena? O direito emanado dos povos indígenas, porque nós consideramos, a partir do direito achado na rua, que qualquer cultura produz direito. E não o direito impõe uma forma de ser para as culturas. Claro que, pensando internamente, a partir do momento em que essas culturas começam a analisar e numa perspectiva libertadora, em que os seus integrantes e as suas integrantes começam a entender que existem mecanismos opressivos naquele direito, essa mesma cultura produz, nesse sentido da libertação, outra forma de juridicidade. Então a gente entende que a cultura, que são as relações políticas, as relações humanas em geral, mas sobretudo essa pretensão libertadora que gera direito, é a fonte jurígena, é a vontade de libertação. Aliás, essa é a essência do direito
achavam um pouco. Exatamente, é essa perspectiva. Né? Assim, só para a gente fixar um pouco no direito indígena, que é o direito, vamos territorializar a história, que acontece lá nas aldeias, né, nos ambientes dos indígenas, você tem tudo ali, né, a forma como eles se organizam politicamente, vamos dizer, como Estado, né, como estrutura de poder, e vem as relações dos seres, cada ser na sua... Né, e a coisa que é muito interessante é a relação com a natureza, né, que é uma outra forma. Né? Porque os indígenas têm uma cosmogonia, ou seja, uma forma de enxergar o mundo que compreende, que concebe uma forma de juridicidade. Ou seja, como a gente fala de cosmo, sua visão de mundo, né? E gonia é a forma de conhecer a parte dessa visão de mundo, é uma coisa interligada. Então esses indígenas produzem direito. O que o direito achado na rua faz na sua compreensão teórica? Reconhecer que esses grupos produzem direito. Porque a partir do século XVIII, sobretudo quando a gente tem a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa no século XVII ainda, mas sobretudo com a Revolução Francesa, o que se diz é que o direito é uma produção exclusiva do Estado. Retira dos cidadãos e das cidadãs essa capacidade de produzir direito e se coloca em um poder a partir de uma abstração, que é a abstração do legislador. Então, o legislador, esse sujeito sem cara, esse sujeito desinteressado, entre aspas, neutro, que na realidade não é, porque, em geral, o legislador, e sobretudo pelas nossas situações históricas, o legislador se repete, tem uma cara. Em geral, é um homem branco, dono de terras, ou que está envolvido com o controle econômico do Estado. Então, esse Estado serve a grupos específicos. Quando a gente fala em retomar a capacidade de produção jurídica, a gente está dizendo que todos os sujeitos são capazes de produzir direito. E esses sujeitos produzem, em geral, coletivamente, porque não se produz sozinho, uma vez que o direito é produto de uma luta pela libertação. Portanto, existe direito até contra a lei. Então, quando você está num processo ditatorial, por exemplo, um processo de violação de direitos, o que seria o direito? Exatamente o contrário disso. Mesmo que essa violação esteja prevista em lei, nós entendemos que o direito vinculado a essa perspectiva libertadora não está adstrito à lei. Então existe direito contra a lei, além da lei e até na lei, porque há legislações que reconhecem direitos. Por exemplo, o Estatuto da Criança, a Constituição de 88, o Estatuto das Cidades, o Estatuto da Igualdade Racial, em alguma medida, porque eu também considero que ela vem numa direção do Estado Penal, a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso, enfim, são leis que nós consideramos que são leis que expressam o direito na sua autenticidade, né? Quando a gente fala, voltando à perspectiva da separação entre direito indígena e direito indigenista, que na realidade nós que não somos indígenas tendemos a fazer direito indigenista, ou seja, discutir o direito dos povos indígenas de sobreviverem, de lutarem por sua cultura, de se manterem no seu habitat, de preservar aquele espaço, a gente está tratando de forma externa de uma maneira de proteção a partir da nossa cosmogonia, da cosmogonia não indígena, que aí eu não poderia dizer que é ocidental, porque eu não sei se nós brasileiros somos ocidentais ou ocidentalizados. Exatamente. Porque nós somos um país de dependência filosófica, política, sociocultural, jurídica, em termos teóricos, né? Então é preciso pensar que nós não necessariamente fazemos direito indígena, nós fazemos uma análise indigenista a partir da nossa perspectiva também pretensamente ocidental, mas que nós somos ocidentalizados. A gente assume certas concepções filosóficas do Ocidente, mas efetivamente nós não somos, tanto que agora nós estamos percebendo o que somos, né? Que está vindo à tona toda essa perspectiva obscurantista, de violação de direitos, de negação da condição humana para certos segmentos da população, e os indígenas e as indígenas são um segmento dessa população, se a gente considerar a população brasileira como um todo, mas são povos que estão na mira desse obscurantismo e dessa nova moral conservadora que nós percebemos se instaurando no Brasil, ou revelando que o Brasil nunca deixou, nunca superou, nunca deixou passar. O homem cordial
O brasileiro, na verdade, ele é um mito, né? Não existiu. Mas, professor, eu queria aprofundar um pouquinho mais nessa divisão, nessa diferença entre o direito indígena e o direito indigenista, mas também, ainda pegando dentro da questão da conjuntura, o que esse obscurantismo que o senhor acabou de mencionar, e que aí tem a questão da demarcação das terras, da saúde indígena que está sendo retirada, da demarcação que, na verdade, está sendo também interrompida, mas também se avança sobre esses temas com projetos de exploração econômica, de extração de minérios, de madeiras, enfim. A questão da Amazônia que impacta muito, porque boa parte dos povos indígenas estão na Amazônia, as reservas principais estão na nossa Amazônia. Enfim, o que este momento ele impacta no direito indígena e no direito indigenista, e em que ponto esses dois podem produzir reações contra esse obscurantismo. Quanto ao direito indígena, o que a gente tem é o desconhecimento ou não reconhecimento da sua visão de mundo, da sua vontade de existir a partir de certas concepções, porque esses povos são considerados, a partir de uma cosmogonia ocidentalizada dominante, povos sem cultura, povos sem conhecimento, povos pagãos, porque a gente precisa incluir a religião nesse debate, né? Ainda temos a catequização de indígenas na Amazônia, em outros lugares do Brasil, e hoje muito feito por igrejas pentecostais e neopentecostais. As igrejas tradicionais não atuam tanto dessa forma, nem a Igreja Católica, que hoje se coloca muito na defesa dos povos indígenas, como o Conselho Indigenista Missionário, que tem feito um papel fundamental na defesa dos povos indígenas do Brasil. No entanto, o que a gente percebe é que esses povos não têm o reconhecimento da sua dignidade, da sua condição de sujeito, a primeira coisa, e aí isso reflete, por exemplo, na incapacidade que os tribunais atribuem aos índios de não se representarem, de não representarem sua própria identidade nos processos judiciais, de representarem sua cultura, de representarem seus interesses nos processos judiciais. Isso tem sido modificado. Recentemente o Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de os indígenas integrarem, a partir da Constituição de 88, integrarem como parte legítima os processos, o que seria o que geraria a anulação de tudo o que foi feito até hoje na discussão sobre os direitos dos indígenas a partir da nossa concepção não indígena, né, nos tribunais, no parlamento, etc. E ao mesmo tempo que a gente percebe, dentro desse desconhecimento ou desse não reconhecimento da sua condição de sujeito, é que o que eles produzem não importa, né? Tirando a indústria farmacêutica, evidentemente, que usa e abusa dos conhecimentos indígenas e da indústria de cosméticos para produzir produtos para vender para as pessoas. O resto a gente não conhece, porque é como se não valesse a pena conhecer aquilo que os indígenas conhecem. Do ponto de vista do direito indigenista, o que a gente tem é um ataque cotidiano no parlamento brasileiro contra o direito dos povos indígenas. Essa noite a gente conseguiu, pelo menos, anular um pouco no Congresso Nacional os impactos que foi a retirada de uma parte daquilo que estava sendo previsto para a PEC 183, se não me engano o número é esse, que interferia aí de várias maneiras nos povos indígenas. Conseguiu retirar uma parte disso, desse texto, que era altamente invasivo, permitia a extração mineral nas terras indígenas, uma série de coisas. A gente tem uma outra PEC que está tramitando há algum tempo já, que é da transferência da FUNAI, da responsabilidade de demarcação da FUNAI para o parlamento, etc. Então, o tempo inteiro, os tribunais, o parlamento, o executivo têm atacado os povos indígenas. E esse ataque é também uma perspectiva de que o que eles são atrapalha o desenvolvimento. A sua maneira de pensar, que está muito relacionada à preservação, porque na cosmogonia indígena ele não se separa do ambiente em que ele vive, ele é parte daquele mundo, porque aquele mundo é o que constitui e revela o ser dele. Isso atrapalha
na perspectiva do extrativismo neodesenvolvimentista, mas superada essa fase, atrapalha na perspectiva do neoliberalismo, que hoje acompanha, alcança o campo, porque as terras, hoje a produção monocultora está vinculada aos bancos, está vinculada ao capitalismo rural. No entanto, ela continua comandada por uma cabeça, por uma tradição que é contra-indígena e que não admite jamais a ideia de preservação como forma de produzir alimentos, né? Ou de produzir outras coisas, porque a gente não pode chamar de soja de alimento, não pode chamar de milho de alimento. Uma coisa é a produção, a pequena produção que você vê no Nordeste, para o São João, para a cultura local. Outra coisa é você produzir milho em que mais de 80% desse milho, talvez até 90% desse milho, é para alimentar porcos, para alimentar o gado. Então você não pode dizer que aquilo é efetivamente produção de alimentos. Para virar ração de animais na Ásia, por exemplo. Exatamente. Professor, muito bom. Esse tema é sensacional. Acho que a gente não vai esgotar, obviamente, aqui. Acho que tem muitas abordagens, mas a gente já está com o nosso tempo aí definido do novo formato, nosso programa já estourando. E eu queria só falar, se fizesse suas considerações finais aqui sobre o tema, né? Sim, eu tenho, essa semana especificamente, pelo ataque que a gente tem visto à Amazônia, né, que começou há mais ou menos 15 dias atrás, essa nova forma de pensar instaurada no Brasil sobre o meio ambiente, sobre os indígenas, é muito preocupante. A gente tem visto há 15 dias o fogo ardendo a Amazônia e parece que só chamou a atenção a fumaça tomando conta do país inteiro, né? Exatamente, quando essa fumaça chegou a São Paulo, né? Que parece que São Paulo é o umbigo do mundo para o Brasil. Então, enquanto isso não acontecia, estava tudo bem, porque parecia que estava isolado para aqueles povos da floresta, para os ribeirinhos, os indígenas, para as populações mais restritas do centro-oeste ou do norte. O resto do país, né? O centro-oeste, sim, o nordeste. Se falava em preocupação, mas efetivamente essa preocupação não deslanchava uma ação preservacionista. Agora a gente consegue perceber que há uma preocupação instaurada no país. É importante que essa preocupação instaurada se revele também como preocupação não só de defender a Amazônia como um lugar de árvores, mas como um lugar de gentes. E que as árvores, de animais, de conhecimentos que nós não temos ainda, porque a Amazônia tem conhecimentos que estão escondidos que a gente não sabe quais são. Por exemplo, remédios para muitas doenças certamente estão ali e a gente nem sabe que eles existem ainda. Então é preciso preservar para a gente ter a oportunidade de conhecer mais o que a Amazônia tem para oferecer, mas principalmente conhecer o que aqueles povos indígenas têm para nos oferecer como forma de viver esse planeta e de preservar esse planeta. E aí, quando eu dizia que é preservar a Amazônia, não preservar porque são simplesmente árvores, mas preservar o seu conjunto, que é uma cultura, que são povos, que são animais, que é um conjunto de condições para a sobrevivência de vidas no planeta Terra. Ok, muito obrigado então, professor Humberto Góes. E como eu disse no início, a gente vai gravar mais dois temas com o professor. Muito obrigado a vocês aí.